Só isso. Well, look, I bring you greetings from our church, Clear Creek Community Church. Quero trazer saudações da minha igreja, Clear Creek Community Church. And I'm going to ask the team that's with me to please stand. Quero pedir que a equipe que está comigo, por favor, fique em pé. I want to quickly introduce them to you. Quero rapidamente introduzi-los, apresentar eles a vocês. The lady in the front in the blue dress, the beautiful lady, is my wife, Nicole. Essa bela moça de azul aqui na frente é minha esposa, Nicole. Você consegue me ouvir aí atrás? Good, I want to make sure you hear me when I cry. Quero ter certeza que vocês estarão me ouvindo quando eu chorar. You will see this American is not tough. Vocês vão ver que esse americano não é tão duro. Look, but before I get into the message, I want to read a passage of scripture to you that I think will give you a good picture of the posture I want to have with you. Então, antes de pregar, eu gostaria de ler uma passagem bíblica com os irmãos que traz uma boa figura daquilo que eu quero falar com vocês hoje. It's from 1 Corinthians chapter 2. Está em 1 Coríntios capítulo 2. And it's verses 1 through 5. Versos 1 a 5. The Apostle Paul, he says this. O apóstolo Paulo diz isso. And I, when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and much trembling. And my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amen. Amen. Amém. Well, thank you, Felix and Anderson and Tayani. Where are you? There you are. Thank you for having us. Obrigado, Félix, Anderson, Tayane, por nos receber aqui. It's not only a joy, it's an honor for us to be here. Não é apenas uma alegria, mas não é apenas uma honra, mas também uma alegria estar aqui entre os irmãos. As Anderson said, this is the third time that I've been here. Como Anderson disse, essa é a minha terceira vez aqui. It's the third time that I've had the opportunity to visit this place, this sacred place. É a terceira vez que eu tenho a oportunidade de visitar este lugar sagrado. I call it sacred because it's been set apart by God. Eu chamo sagrado porque foi separado por Deus. And as we gather in this room today, God is present with E à us. medida que nós nos reunimos aqui nesta sala, sabemos que Deus está presente aqui. As Felix and Anderson said, I first came here 2 years ago. Como Anderson e Félix disseram, eu estive aqui com os irmãos há 2 anos atrás. So why would I come here? E por que eu vim aqui? You should know that the activity of God in this part of the world Você deve saber que a atividade de Deus nesta parte do mundo is being known to people around the globe. está sendo conhecida por pessoas ao redor do mundo. And some of the brothers that know of the work here, E alguns dos irmãos que sabem do trabalho que acontece aqui, they said, Carl, you must go and see what God is doing. disseram para mim, Carl, você precisa ver o que Deus está fazendo lá. So 2 years ago, we came and we met some of the Pipipa people. Então 2 anos atrás nós viemos e conhecemos algumas pessoas do povo Pipipã. And when we came here again last year, E quando viemos aqui novamente no ano passado, we heard the news of the church that would be here. nós ouvimos a notícia que a igreja seria aqui, no templo. And Felix asked me if I would come and preach the first message in this church. E o Félix me perguntou, será que você pode vir pregar o primeiro sermão na igreja, no templo? And I told him if I have to crawl here, I will be here. E eu disse a ele, Crawl, walk. e eu disse a ele que mesmo se eu tivesse que chegar aqui andando, eu estaria. And Texas is a long way. E Texas é bem longe. So we're grateful to be here with you. Então estamos muito gratos por estarmos aqui com os irmãos. And as we gather in this place, E à medida que nós nos reunimos aqui neste lugar, there are people from all across Brazil, existem pessoas de todo lugar do Brasil, actually all across the world. na verdade ao redor do mundo, And this is a beautiful thing. e isso é uma coisa bela. You can walk around in this place and there's a shared kinship or a shared heart. E você pode ver que nesta sala existe parentesco.
There's a sense of knowing one another. Existe senso de que nós nos conhecemos uns aos outros. And although we may be separated by cultures, E embora sejamos separados por culturas, by languages, por idiomas, by thousands of miles, por milhares de quilômetros, in Christ Jesus, em Cristo Jesus, we are one. nós somos We are family. Nós somos uma família. This is the family of God. Essa é a família de Deus. And again, today is a special day. E hoje é dia muito especial. Today is a day we all will remember. É dia que todos nós nos lembraremos. It's a day where we gather together and we share. É dia em que nós nos reunimos, estamos juntos e vamos compartilhar. We share the good news. Compartilhar as boas notícias, a boa notícia. We share the good news of God's faithfulness. A boa notícia da fidelidade de Deus. We share the good news of what God is doing amongst the Pipipá people. Compartilhando a boa notícia daquilo que Deus tem feito dentre o povo Pipipã. The good news of what God is doing in Brazil. A boa notícia do que Deus está fazendo no Brasil. And again, you must know that this news, it reaches all the way to Texas. Você precisa saber que essa notícia também vai chegar ao Texas. You should know that the people of our church, Você precisa saber que as pessoas da nossa igreja, thousands of miles away in Texas, milhares de quilômetros distantes lá no Texas, are so excited about this moment as well. estão tão animadas também a respeito deste momento. Last week when I shared with the church that I was coming here today to be with you, Na semana passada eu compartilhei com a igreja que estaria com vocês aqui hoje. the church, they cheered, E a igreja vibrou, they clapped, eles bateram palmas. and they asked to send pictures. E eles pediram para que eu mandasse foto para eles. They wanted to be able to feel and understand the emotion of this time. Eles gostariam de entender melhor e sentir a emoção deste lugar. And so later this evening I will send pictures to them. Então depois eu estarei mandando fotos para eles. As I'm sure many of you will send pictures of the good news with others that we're hearing today. Sei que muitos de vocês também vão enviar fotos da boa notícia daquilo que está sendo realizado aqui hoje. Now, if we were to go back into biblical times, Então, se temos que voltar aos tempos bíblicos, the communicating of good news a comunicação de boas notícias and of bad news e também má notícias was often done through letters. era frequentemente através de epístolas, de cartas. But now in our time, Mas no nosso tempo, our version of letters, nossa versão das epístolas, das cartas, of communicating good news and bad news, comunicar boas ou más notícias, instead of writing letters to share the news of what is going on in our lives, ao invés de escrever cartas sobre as notícias que estão, daquilo que está acontecendo conosco, perhaps we send a text message. talvez a gente mande, na verdade, uma mensagem de texto. Maybe we send a WhatsApp message to one another. Mandar WhatsApp para para o outro. But there is a place in the scriptures, Mas existe lugar nas Escrituras, in the New Testament, no Novo Testamento, where the Apostle Paul wrote a letter to the church in Corinth. onde o apóstolo Paulo escreveu uma carta para a igreja de Corinto. And he tells of the significance of letters. E ele fala da importância, o significado das cartas. But perhaps, maybe not in the way you're thinking. Mas talvez não de modo que vocês estão imaginando. He says this in 2 Corinthians chapter 3, verses 2 and 3. Ele diz isso em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 2 e 3. He says, you yourselves are our letter of recommendation, Vocês mesmos são a nossa carta, written on our hearts, escrita em nosso coração, to be known and read by all. conhecida e lida por todos. And you show that you are a letter from Christ, Vocês demonstram que são a carta de Cristo, delivered by us, resultado do nosso ministério, written not with ink, escrita não com tinta, but with the Spirit of the living God, mas com o Espírito do Deus vivo. not on tablets of stone, Não em tábuas de pedra, but on tablets of human hearts. mas em tábuas de corações humanos. You see, your pastor Anderson Veja, o seu pastor Anderson and Tayani, e sua esposa Tayane, they brought good news to you. eles trouxeram boas notícias para vocês. They continue to bring good news to Eles you. continuam a trazer boas notícias para vocês. But it's the good news of Jesus. Mas é a boa notícia de Jesus Cristo. And the Apostle Paul, he tells us in this passage E Paulo nos diz nesta passagem that those who receive this good news, que aqueles que recebem essa boa notícia, that those who trust in Jesus, aqueles que confiam em Jesus, he says, you're a letter from Christ. ele diz, vocês são a carta de Cristo. It's as if you are their letter of recommendation. Como se vocês fossem as cartas de recomendação de Cristo. You are sealed with the Holy Spirit. Vocês foram selados com o Espírito Santo.
It means that God in His grace, E Deus, em sua graça, He's given you all you need deu tudo que vocês precisam to live this life in which you will follow Jesus. para viver essa vida de modo que vocês sigam a Jesus. You're a letter, Você é uma carta. but letters are to be read by other people As cartas devem ser lidas por outras pessoas, all across this land. por toda essa terra. The Apostle Paul is saying that the gospel, O apóstolo Paulo está dizendo que o evangelho, the good news of what God has done for you in Jesus Christ, a boa notícia daquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus, that it's written on your heart. está escrita em seu coração. He's saying you now have a hope that you've never had. Diz que agora você tem uma esperança que não tinha antes. It's a hope that is so beautiful and so Uma important esperança tão bela e tão importante that it's engraved on your heart, que está encravada em seu coração. where you understand what God has done for you in the person and work of Jesus. How you understand what God has done for you in the Como person você and work. entende o que Deus fez por você na pessoa de Jesus Cristo? You come to the point where you understand how your sinfulness had separated you from God. Você entende de repente como o seu pecado, a sua pecaminosidade o separa de Deus. But in His love for you, Mas em seu amor por você, He made a way for you to have a right relationship with Him. Ele fez um caminho para que você tivesse um relacionamento correto com Deus. The Apostle Paul explains it this way in Romans 6:23. O apóstolo Paulo explica assim, Romanos 6:23 isso. He says, "For the wages of sin is death, Porque o salário do pecado é a morte, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our mas Lord." o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. He's saying this: when you go your own way and chase after your own desires, Ele diz que quando você busca os próprios desejos e trilha o seu próprio caminho, it leads to death. isso leva você à morte. It leads to a spiritual death. Leva você à morte espiritual. But He doesn't leave you there. What? He doesn't leave you there. Mas não, Deus não deixa você lá. Because the second half says the free gift of God Porque a segunda parte do texto fala do dom gratuito de Deus. is eternal life in Christ Jesus our Lord. A vida eterna no nosso Senhor Jesus Cristo. And with any gift, what do? E o que é que nós fazemos com o presente? We simply receive it. Nós simplesmente recebemos. So I would ask you, Então eu quero perguntar-lhe, what does it look like, as Paul says? What does it look like, as Paul says, então o que é que significa Paulo dizer to be a letter from Christ? ser uma carta de Cristo? O que é que isso significa? Well, you should know that where I live in Texas, Você deve saber que eu moro no Texas. there are many people who don't believe in or trust in Jesus. Existem muitas pessoas que não creem e não confiam em Jesus. Many who've not received and rejected this gift. Muitos não receberam, na verdade rejeitaram esse presente. And you can see them E você os pode ver. because often their lives are full of hopelessness. E muitas das vezes você pode ver que as vidas deles estão cheias de desesperança, And agony, agonias, suffering, sofrimento, worry. preocupação. And often we see marriages that are falling apart, Nós vemos os casamentos sendo quebrados, families that are being broken apart. famílias sendo separadas, Many lives are given to drugs and alcohol. muitas vidas entregues às drogas e ao álcool. Many are given to running after money. Muitos estão correndo atrás do dinheiro, And they do that all the while ignoring the beautiful letter, ao mesmo tempo em que eles ignoram a bela carta, turning their back on the gift, voltando-se contra o presente, the good news of Jesus. a boa nova de Jesus Cristo. Now, I don't know everything about the Pipipá, Então, eu não sei de tudo sobre o povo Pipipã, but I would assume that as I speak, there is some likeness mas eu presumo que existe alguma semelhança com aquilo que eu falei between the brokenness in my city a respeito do desmantelo do pecado, and the brokenness in yours. o desmantelo na minha cidade, o desmantelo aqui também nessa cidade que o pecado produz. But you see, to be a letter from Christ, Mas veja, ser uma carta de Cristo it means we don't give up on those people. significa que nós não desistimos dessas pessoas. Though they may have turned their back on Jesus, Embora elas tenham voltado as suas costas a Jesus, we don't turn our backs on them. nós não fazemos isso com elas. We never give up on them. Nós não desistimos delas. Do you know why? Sabe por quê? Because Jesus never gave up on you. Porque Jesus nunca desistiu de você. So we continue to love them. Então nós continuamos a amá-los. We continue to serve them. Nós continuamos a servi-los. We continue to pray for them. Nós continuamos a orar por eles. All the while we remember Ao mesmo tempo em que nos lembramos that Jesus was the friend of sinners. que Jesus foi um
And so that is written on our hearts as well. Isso também está escrito em nossos corações. It's also important to note Também é importante notar that although we have an eternal hope in Christ Jesus, que, embora tenhamos uma esperança eterna em Cristo Jesus, there are still going to be times where we receive letters of bad news at times. ainda haverão tempos em que nós receberemos cartas de más notícias. Followers of Christ, we're not exempt from that Porque seguidores de Cristo não estão isentos disso. because we live in a broken, fallen world. Porque vivemos num mundo caído, quebrado. And in this world, there's still evil E neste mundo ainda há mal, and disease doença, and betrayal. traições. They all still exist. Elas ainda existem. And at times, followers of Christ are subject to that. E algumas vezes os seguidores de Cristo estão sujeitos a isso. We experience those things. Nós experimentamos essas coisas. We experience them in a way where either we or the people that they love Nós experimentamos ou na nossa vida ou com as pessoas conhecidas nossas. young and old, Jovens ou mais velhas, they get sick, elas ficam doentes. they suffer, Elas sofrem. and at times the people we love, they E die. às vezes as pessoas que nós amamos, elas morrem. And as I say this to you, I know this is not new, Eu sei que isso não é algo novo para vocês. because pain and suffering and injustice, this is nothing new to you. Porque dor, sofrimento, injustiça, essas não são coisas novas. And I know this because I've had the opportunity to pray for you when I've been here Eu before. sei disso porque eu tive a oportunidade de orar por vocês quando estive aqui anteriormente. I've prayed for your loved ones who were sick, Eu orei pelos amados de vocês que estavam doentes, those who were dying. aqueles que estavam a morrer. I remember kneeling at the bedside of a woman in a house that was very ill. Me lembro de estar na casa de uma mulher e me ajoelhei diante da sua cama. Ela estava muito doente. And I remember praying prayers with you and for you for those that you desperately love, Eu orei por vocês e com vocês, por aqueles que vocês tanto amam, that they would receive this good news of Jesus, para que eles pudessem receber essa boa notícia de Cristo Jesus. that they too someday would be a letter where Christ is written on their heart. Para que eles fossem uma carta de Cristo e tudo isso fosse escrito em seus corações. When I was with you last year, Quando eu estive com vocês no ano passado, my wife was with me. My wife was with me. a minha esposa estava comigo. And my wife and our friend Carla E a minha esposa e a nossa amiga Carla and Priscilla, e Priscila, they shared their letter, their story, elas compartilharam a sua carta. under a, sua história, under a cashew tree. debaixo de uma árvore de caju. And during the entire time of this trip, my wife wasn't feeling well. E durante todo o tempo nessa viagem, a minha esposa não estava se sentindo bem. She would say that she was very tired. Ela se sentia muito cansada, She would say that she was in some pain. sentindo alguma dor. When we arrived back home in the United States, she went to see a doctor. Quando chegamos lá nos Estados Unidos de volta, ela foi ver médico. Not even 2 weeks after we returned. Nem 2 semanas depois quando nós voltamos lá. And she found out she had a malignant cancerous tumor in her body. E ela descobriu que tinha em seu corpo câncer maligno. And it needed to be removed immediately. Precisava ser removido imediatamente. And so when we received this letter of bad Então, news, quando recebemos essa carta, essa má notícia, we were shocked. ficamos chocados, We were scared. com medo, We were sad. tristes, But we still had hope. mas ainda tínhamos esperança. You see, when a crisis comes in our lives, Veja, quando a crise vem em nossas vidas, every single one of us, cada um de nós, we run somewhere. nós corremos para algum lugar. Where is it that you run? Para onde é que você tem corrido? I mean, do you run to despair? Você corre para o desespero? Do you run to hopelessness? Você corre para a desesperança? Do you run to alcohol or Você drugs? corre para as drogas, para o álcool? Do you retreat within yourself and just hope that the whole problem goes away? Você somente se fecha e espera que o problema passe? But you see, some of us, Mas veja, alguns de nós, we remember the letters. nós nos lembramos das cartas. We remember the letters from Christ. Nós nos lembramos das cartas de Cristo. The letters from Christ that are written on the brothers and sisters. As cartas de Cristo escritas nos corações dos irmãos e das irmãs. The letters that tell us, do not despair. As cartas que dizem, não se desesperem. The letters that remind us, you are not alone. As cartas que dizem, vocês não estão sozinhos. The letters that tell you, this is not the end. As cartas que dizem, isso não é o fim. My wife and I,
minha esposa e eu, we remembered the letters. nós nos lembramos das cartas. We knew what our hope was. Nós sabemos onde nossa esperança está. You see, we have no other hope. Nós não tínhamos outra esperança. We don't have another plan. Nós não tínhamos outro plano. You see, we knew that God uses people, Nós sabemos que Deus usa pessoas, one for another, uma para outra, uma com a outra, in trials, nas provações, in fearful times, em momentos temerosos, in times of great sadness, em momentos de grande tristeza, in times of great longing. em momentos de grande ansiedade. And you should know that we sent our letters of bad news. E vocês devem saber que nós enviamos cartas de más notícias. We sent messages to many friends, Enviamos mensagens para muitos amigos. to Anderson and Para Tayani, Anderson e Tayane, to Dave and Carla, para Dave e Carla, to Priscilla and Todd, para Priscila e Todd, to AD and Jorlandia, para Ade e Gerlândia, to Lucas and his wife Marilia, para Lucas e sua esposa Marília, to Felipe and Carol, para Felipe e Carol, and to many friends here in Brazil. para muitos amigos aqui no Brasil. And they responded with letters. They responded with E letters. eles responderam também com cartas, They're letters of prayer. cartas de oração, They sent letters of encouragement. cartas de encorajamento, You see, we were not alone in that time. porque nós não estávamos sozinhos naqueles dias. And we also knew the truth of God's word. E nós sabemos da verdade da palavra de Deus. His truth and love as we see as we open up the scriptures. O amor de Deus quando nós abrimos as escrituras. We had what we would say is a good theology of suffering. Nós temos, como dizem, uma boa teologia do sofrimento. We understood that the people of God, they suffer. Nós entendemos que as pessoas, o povo de Deus, sofrem. All we do is look to the cross and see that we have a suffering Savior. O que nós podemos fazer é olhar para a cruz e ver que nós temos um servo sofredor. And we understood what Romans 8:28 says. E nós entendemos o que Romanos 8:28 diz. And we know that for those who love God, Sabemos que all things work together for good, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, for those who are called according to His para purpose. aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. It didn't mean everything was going to be okay, Isso não significa que tudo ia ficar ok, but it means that we know God is good, mas que sabemos que Deus é bom and at all times He is good. e que em todo tempo Ele é bom. And He would work this cancer out in a way E que Ele iria trabalhar no meio desse câncer that would be for His glory, e que isso seria para a sua glória, not ours. não para nós. We understood that God would heal her, Nós entendemos que Deus iria He- curá-la that He would either heal her here on earth, ou curá-la aqui na terra. and that was my prayer so often through tears and longing. Essa era a minha oração com muitas lágrimas, But we also knew that if He took her home with Him, mas também sabemos que se Ele escolhesse levá-la, that she would be healed eternally. ela seria curada eternamente. My friend AD, who is here today, Meu amigo AD que está aqui hoje, who's leading us through worship, through song, estava nos liderando aqui no louvor. he sent us a letter of great hope. Ele nos mandou uma carta de grande esperança. It was a song that he had written. Foi uma música que ele escreveu. It was a song about the power of our Savior Jesus. Uma música sobre o poder do nosso Salvador Jesus. It was a song about the one who hears our cries. Uma música sobre aquele que ouve o nosso clamor. It was a song about trusting in the one who is merciful. Uma música sobre confiança naquele que é misericordioso. A song about the one who cares for us in the toughest of times. Daquele que cuida de nós nos piores momentos. And as my wife lay there, E minha esposa, ao passo que estava lá, recovering from a painful surgery, se recuperando de uma cirurgia dolorosa. with so much of the future still left unknown for us, Um futuro desconhecido para nós. we laid there and we listened to a letter from Jesus Nós estávamos lá e escutamos essa carta de Jesus, that had been written on the heart of our friend. que estava escrita no coração do nosso amigo. And we cried tears of hope. E nós choramos lágrimas de esperança. But those tears were blended with not only sadness, but great expectation. Mas essas lágrimas foram misturadas, não apenas com tristeza, mas também But the expectation, com expectativa. knowing that we were held in the hands of Jesus. Porque nós sabíamos que estávamos seguros nas mãos de Jesus. And you may be sitting in this place right now, Talvez você esteja sentado aqui hoje neste lugar, in the middle of one of those challenging no seasons, meio daquelas temporadas difíceis. where maybe you think, Talvez você pense, my life has been nothing more than a letter of challenging news. minha vida não é nada mais do que uma carta de tempos
You need to listen. Tempos desafiadores. Você precisa ouvir. You are not alone. Você não está sozinho. And if you need somewhere to run to, E se você precisa de algum lugar para correr, you run to the place where there is hope and there is healing. corra para o lugar onde há esperança e cura. You run to the one true hope, which is Jesus Christ. Você corre para a esperança que há em Cristo Jesus. You should know that my wife was ill, Você deve saber que minha esposa, She was very ill. ela esteve muito doente, and God restored her. mas Deus a restaurou. And as I introduced her, she's here with us today. Eu apresentei ela hoje aqui. But you should know that God did many other things along this journey. Mas você precisa saber que Deus fez muitas outras coisas nessa jornada. And what he did in there is to show us his great power, Nos mostrando o grande poder, his great care, mostrando o seu grande cuidado and his provision. e a sua provisão. And as I said when I started, Como eu disse lá no começo, that same God is present here today. o mesmo Deus que está presente aqui hoje And he is available to you right está now. disponível para você hoje. That same God who brings people from death to life, O mesmo Deus que tira pessoas da morte para a vida, he and he alone will restore your soul. Ele e apenas Ele pode restaurar a sua alma. He is the one who will mend your broken relationships. Ele é aquele que pode consertar o seu relacionamento quebrado. He will mend your marriages. Pode consertar os seus casamentos. And my prayer for you, E a minha oração por você, for this church, por esta igreja, for the people here, para as pessoas daqui, for the Pipipop, para o povo pipipã, is that you will choose to be a letter from Christ. é para que vocês escolham ser uma carta de Cristo. That you will allow Jesus to make you a letter that will be read by others. Que você permita que Jesus o faça uma carta que seja lida pelos outros. This letter that is it's marked by the gospel, Uma carta que seja marcada pelo Evangelho. the good news of Jesus Christ. A boa notícia de Jesus Cristo. A letter of how he has redeemed your Uma relationships. carta de como Ele redimiu os seus relacionamentos. A letter that is to be read about how he has restored your relationships, Uma carta que é para your ser marriages, lida a respeito de como Deus restaurou o seu casamento. how he has brought you hope in your suffering. Como Ele trouxe esperança no meio do seu sofrimento. A letter about how he's broken the chains of addiction. Uma carta sobre como Deus quebrou as correntes dos vícios. God will heal this place. Deus irá curar este lugar. God will heal your land. Deus vai curar a sua vida. But you must know he will do that through you. Mas sabe que Ele vai fazer isso através de você. Be a letter from Christ. Seja uma carta de Cristo. Be a letter from Christ where the Spirit of the living God is in fact written on your hearts. Seja uma carta de Cristo em que de fato o Espírito de Deus, o Espírito vivo de Deus esteja escrito em seu coração. Amen. Amém. Let me pray. Gostaria de orar por vocês. Father, I thank you for the gift of this church. Senhor, eu te agradeço pelo presente desta igreja, I thank you for the gift of these people. presente deste povo. Father, may they be letters where the truth and the hope of the gospel is written on their hearts. Seja uma carta de Cristo em que o teu evangelho esteja escrito em seus corações. Father, may they turn to you. Que eles possam se voltar para ti. May they turn from their ways, going their way, and may they pursue you, Eles se Father, voltem dos seus caminhos para buscar o Senhor. where they know that in the trials of life, Quer eles passem pelas provações da vida, in the suffering, no sofrimento, in the longing, na ansiedade, you never leave o us. Senhor nunca nos deixe. May that be a prayer of great faith for the people here. Que essa seja uma oração de muita fé para o povo aqui. And I pray that in the powerful name E eu oro para que o poder neles, of Jesus Christ. em Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen.